Oi, gente. Então, estamos aqui para mais uma edição do programa Vai à Viva, Cultura e Comportamento, para a Rádio Madalena. Então, estamos aqui eu, Fernanda Carlos Borges, a Maria Cláudia Bonadio, o Rui Filho e a Cândida Almeida. Foi a Cândida que propôs o assunto para a gente discutir hoje, que é esta ação que grandes empresas, né, estão fazendo contra o Facebook, para que o Facebook adote políticas empresariais, né, de combate às fake news e ao discurso do ódio. Isso, então, são realmente grandes corporações internacionais, inclusive Coca-Cola, Unilever e tal. E chegando no Brasil essa semana, foram mais de 70 páginas vinculadas ao discurso do ódio, à turma bolsonarista, que o Facebook cancelou. E a Cândida colocou uma questão para a gente, que é quais são as implicações assim, né, de grandes empresas estarem fazendo essa ação. E, ao mesmo tempo, assumindo esse poder, que é um poder da lei, que é um poder do Estado, que é um poder legislativo, né? Então, é um movimento social envolvendo o grande capital, de um lado, que a gente gosta, eu acho bom que eles façam isso, né? Que contenham essas mentiras enlouquecedoras e esse ódio todo, mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria de uma maior participação do Estado, né? No sentido de regular esse tipo de coisa. E aí a Cândida estava muito preocupada com as implicações disso tudo e propôs esse assunto para a gente. Então, Cândida, eu queria que você abrisse a questão, né? E contasse para a gente as suas preocupações. Bom, gente, então, obrigada, Fê, pelo convite para participar aqui dessas conversas. Obrigada, Maria Cláudia e Rui, também por me adotarem aí no grupo. Eu acho que é importante a gente retomar um pouco, bem brevemente, o contexto no qual essa questão se coloca, né, que começa ali com o assassinato terrível, né, do George Floyd nos Estados Unidos, no final de maio de 2020 agora, que o George Floyd é assassinado e escancara mais uma vez, né, o racismo no mundo. E aí começam as manifestações lutando por uma justiça social, né, escancarando o mundo muito injusto socialmente, né. Bom, hoje em dia qualquer manifestação ela está, né, as manifestações que estão nas ruas, naturalmente elas estão nas mídias sociais, né, elas estão povoando as mídias sociais. O que acontece é que ali um grupo de entidades, especialmente do terceiro setor, se reúne, né, uma das principais, o Sleep Giant, que começam a fazer uma verificação profunda das publicidades que andavam sendo distribuídas nas diversas páginas aí de mídias sociais, com especial destaque ao Facebook, ao Instagram, em menor peso, e também, muito especialmente, ao Twitter, né? Porque tem comportamentos específicos, principalmente o Facebook e o Twitter. E aí, o que acontece? Como a gente tem essa ideia de mídia programática, né, dentro da publicidade, o que é a mídia programática? Essa publicidade em que as empresas investem um determinado valor para a publicidade, elas não sabem onde essa publicidade está sendo colocada, aparecendo, porque ela vai em função do movimento, né, ali, os algoritmos de cada rede social vão puxar em função dos hábitos pessoais. E a gente está falando de marcas muito grandes e com ampla participação no mundo, né? Como Coca-Cola, a Pepsi, a Unilever, a Ford, enfim, marcas que em tese, estariam perpassando qualquer camada da sociedade, ou pela compra, ou pelo desejo da compra dela, independente de posicionamento. Então, essas marcas começam a aparecer dentro de site, sim, de fake news, de notícias, sites plantadas, e em perfis de redes sociais, perfis do Twitter, perfis do Facebook e do Instagram. O que acontece? Essas marcas passam a ser associadas a essa publicidade, né? Uma publicidade extremamente nociva, que redirecionava o público para essas páginas com discurso de ódio, né? Com discursos violentos, extremamente violentos, do ponto de vista moral, do ponto de vista simbólico, enfim, de vários pontos de vista, né? Antidemocrático, discurso antidemocrático.
Então, a Sleep Giant, principalmente, começa a denunciar bate na porta dessas empresas e fala assim, olha, o que está acontecendo? Olha com quais discursos as suas marcas estão sendo associadas. Logo, essas grandes empresas vão cobrar ali das redes, e aí o Facebook, que é detentora do Instagram e do WhatsApp e do Twitter, um posicionamento sobre por que eles estão sendo associados. Então, começa ali uma briga de gigantes. Ao que a maior pressão vai acontecer quando essas empresas, mediante uma pressão popular ali nos Estados Unidos, decidem boicotar essas empresas. Ora, as mídias sociais foram as únicas ainda não afetadas, né, diretamente afetadas nessa pandemia. Muito pelo contrário, né, aumentou e muito a movimentação pelas redes, né, empresas e tal. Então, aí, essas redes começam a ver, né, a sua fatia, né, de publicidade, que é o que alimenta essas redes, cair com o bloqueio dessas grandes empresas, né, e sofrer essa pressão. Né? Então, é aí que surge essa primeira tomada de decisão, né, que para a gente, que quer um país justo, um país de olhos abertos, um país atento contra esse tipo de violência, a gente vai, em primeiro lugar, aplaudir. Nossa, que bom, as empresas estão fazendo algo para ir contra esse movimento sem controle, né, que foi criado, enfim, de uma maneira quase que ingênua para a gente, dentro de uma ideia de uma mídia democrática, que são as mídias sociais em que todos participam. Só que há algum tempo, ali, o que foi revelado com o Cambridge Analytica, que esse jogo, o mecanismo das mídias sociais, estão sendo utilizados para manipulação em massa de populações para definir os rumos sociais, né? Os rumos de países ou de projetos, né? O Brexit, as eleições norte-americanas, as eleições no Brasil e as eleições em diversos países no mundo. Aí, quando uma empresa pressiona essas mídias sociais começam a serem obrigadas a reagir, porque a bolsa de valores, né? O papel dessas empresas começa a cair vertiginosamente também na bolsa de valores. Eu vi, Cândida, no comentáriozinho, parece que a bolsa do Facebook, assim que começou esse boicote, retirando, né, a publicidade, caiu aproximadamente 20%. É bastante, né? Não é para o Facebook. Bilhões. Depois recuperou um pouco, mas não recuperou tanto que estava antes, né? Então... Porque as políticas ainda estão aí, né? É uma pressão global. Então, acho que de um lado a gente vai aplaudir, começar a aplaudir essas empresas. Olha, que bom, estão fazendo algo por nós. Mas desde que a gente entende por uma sociedade de consumo e uma sociedade de hiperconsumo, os interesses de grandes corporações não são bem a cuidar da sociedade, né? Acho que essas ações são muito importantes, né? Porque na ausência realmente, né, de o Estado fazer valer algumas leis, né? Por exemplo, racismo é crime, né? Mas a pessoa mantém uma página lá na internet de supremacia branca e exposta coisas horríveis e não acontece nada com ela, né? Então, quer dizer, se, né, essa lei, né, enfim, que pune o racismo funcionasse, essas páginas não eram nem para aparecerem, né? Elas eram para ser derrubadas muito rapidamente. Então, isso é uma questão, quer dizer, então você precisa do mercado, né, como disse a Cândida, para dizer, olha, né, por aí não é legal. E aí, diante do mercado, todos se curvam, né? Porque aí realmente é onde a coisa pega, né? Mas eu acho que, assim, existe também, por parte dessas redes sociais, uma concepção, né, muito equivocada do que deve e do que não deve ser mostrado, né? Então, por exemplo, eu já denunciei gente assim, falando impropérios contra nordestinos. Falei, não, isso aqui não encontramos nenhum problema na sua denúncia, não sei o quê. Então, mas aí a pessoa vai lá e coloca uma foto amamentando um bebê,
derruba a imagem da pessoa, derruba que é um perigo. O peito, né, da mulher que amamenta é mais perigoso do que um discurso racista para o Facebook. Exato. Então, quer dizer, você vê, eu sigo um estilista já aposentado aí na internet, por motivos aí de pesquisa, e ele posta todo dia fotos que ele fala que são as lindas, de pessoas muito gordas, né, em situações vexatórias, em supermercados nos Estados Unidos. Aí as pessoas falam, mas é gordofobia. Não, é porque a roupa é engraçado, mas não tem um magro, né? Então, quer dizer, a rede social é o espaço o tempo todo do racismo, da gordofobia, né? Desse preconceito contra nordestinos. E isso está lá. E quer dizer, e quando o cidadão comum reclama, raramente alguma coisa acontece, né? Então, assim, eu acho que essas redes, elas também meio que querem ser o centrão, né? Assim, querem ficar bem com todo mundo, né? Não quer arrumar uma desavença aqui, outra ali, então descobre de um lado para cobrir de outro. Então, eu acho que talvez essa atitude do mercado possa mudar alguma coisa, mas eu acho que ela deveria ser mais radical, sabe? Eu acho que assim, é crime de ódio em todos os sentidos, né? Quer dizer, porque a gente sabe que isso acontece o tempo todo, né? E por que as redes permitem? E por que não permite um peito, né? Então, acho que é uma coisa também para as redes se pensarem, né? Produzir sofrimento em pessoas gordas, produzir sofrimento em mulheres, porque também tem muito machismo, muita violência machista. Uhum. Aí tudo bem, aí pode, né? Mas não pode. E o Marcos Pet, que eu chamei para ir para o grupo, como ele é professor de História da Arte, ele tinha dado um curso sobre o nu na História da Arte. Aí ele começou a postar fotos desses trabalhos no Facebook. E o Facebook bloqueou ele, porque ele estava publicando clássicos, pinturas, esculturas de nudez que não podia. Mas pode ser racista, pode ser machista, pode ser gordofóbico. Tudo isso pode. Pode criar mentiras absurdas de mamadeira de piroca. Tudo isso pode, então, no Facebook. Mas não pode a pintura. Exato. Você não pode uma estátua grega, mas pode a mamadeira de piroca. Exato. Tem uma questão desse estado que eu acho curioso, assim, porque parece que grupos de direita e de extrema direita, eles são muito bem coordenados no sentido de agirem em multidões, sem contar com os bots, né? Que isso aí já está comprovado nos perfis de bots, que o Twitter, por exemplo, tenta vasculhar isso, mas se descobre muitos bots. Mas, por exemplo, tem um caso muito específico no Netflix, por 2 vezes eu encontrei filmes com temáticas LGBT, e o próprio Netflix ele tem ali na sua cartela uma seção de filmes com temática LGBTQIA+. Por 2 vezes eu entrei em filmes clássicos que abordam, às vezes, de maneira sutil, a homossexualidade e estavam muito mal classificados. Filmes clássicos. E eu comecei a notar isso e aí, pouco tempo depois, isso mudava. Ou seja, você tem um exército ali armado para denunciar perfis, porque não é o Facebook que vasculha e acha, são fruto de denúncias, né? Não é que o Facebook tem uma postura X ou Y, que não é que ela seja clara para a gente, mas tem essa espécie de manada adestrada, né, que vai seguir determinadas orientações. E a gente sabe que, pelo menos no Brasil, isso tem uma gênese muito clara, né, que é as igrejas neopentecostais, os discursos dentro das igrejas neopentecostais atualmente. Então, essas ações, elas são muito vinculadas a esse tipo de comportamento pré-instruído dessas pessoas, né? Olha só, meu canal é pequeno, né? Filosofia em Movimento é um canal super pequeno. E eu fiz uma vez, há uns meses atrás, o primeiro vídeo que eu falava diretamente contra o Olavo de Carvalho. Eu estava desconstruindo um discurso dele. Eu nem aparecia, era um videozinho que eu fiz todo com palavras só, assim, né? Desconstruindo um discurso absurdo e muito fácil, inclusive, de desmontar, pus lá. O canal, na época, tinha, sei lá, 200 seguidores, era muito pequenininho. Imediatamente, uma página chamada Brasil Acima de Todos começou a me seguir.
Imediatamente, assim, no mesmo dia, em poucas horas. Como é que eles chegaram na minha micropágina? Aí eu entrei nesse canal, que virou seguidor, para ver, e era um desses canais, bolsonaristas, olavistas, Deus acima de tudo, família, todo esse negócio. Mas eu fiquei muito impressionada com a velocidade, sabe? Assim, então, realmente tem uma coisa extremamente bem organizada para encontrar e atacar. Sim, e estou tentando buscar aqui na memória quando é que isso pode ter começado como uma prática específica de comportamento. E o que eu mais me recordo é, se a gente voltar um pouco atrás, a gente tem toda a experiência na Itália, da eleição italiana, que depois vai se desdobrar no Brexit e depois na eleição do Trump. Então, ali a gente tem uma maneira nova de usar a informática e a computação a serviço de alguma coisa. Mas antes disso, e era esse exercício que eu estava fazendo aqui enquanto escutava vocês, a gente precisa lembrar que isso era feito pelos terroristas no final da Al-Qaeda para o surgimento do Estado Islâmico, quando conduzia por esses mesmos processos de discurso de ódio e de concentração de informação descontrolada dentro dos games que têm chats colaborativos. É assim que eles arregimentaram uma série de jovens pela Europa nessas plataformas de jogos, onde as pessoas ficavam conversando e iam sendo induzidas a conhecer um pouco melhor essas outras perspectivas pelo islamismo radical. Parece que o Ocidente se apropriou dessa estratégia, que era uma estratégia evidentemente terrorista, e tornou isso um padrão de construção da política. E aí, agora, a gente vê um terceiro movimento, que não é mais entre não é mais entre a sociedade, mas é entre corporações. Me inquieta saber por que agora grandes corporações acham que realmente a gente não pode ser racista. Não pode ser simplesmente uma questão econômica, percebe? Porque não estava atingindo diretamente a Coca-Cola, não estava atingindo diretamente a Unilever. Mas, de alguma maneira, eles vão lucrar alguma coisa a mais se eles se colocarem contra as plataformas virtuais. Também não dá para esquecer que quando a gente pensa o Facebook e ele tem toda essa estrutura, aquilo é um joguinho particular, aquilo tem dono, né? Aquilo pertence ao Mark. Então, não adianta a gente imaginar que aquilo foi feito para o bem comum de todos nós, porque aquilo lá é um negócio para ele. E se amanhã ele deixar de dar lucro, ele cria outro, como ele já fez várias vezes. Quer dizer, ele compra um Instagram porque o Facebook estava caindo nas bolsas de valores e dá o pulo do gato. Há pouco tempo, alguém escreveu no Facebook de uma conversa com o neto em que perguntou se ele não queria abrir uma página no Facebook, e ele falou, é coisa de velho. Então, mas ele já tem as duas novas pontas de lança, que são o domínio da imagem, que é o do Instagram, e ele negocia alguma plataforma que consiga competir mais fortemente com a TikTok, que é a nova síndrome mundial, e ele também tem o outro lance, que é o WhatsApp, quer dizer, ele compra tudo. O que for necessário, ele compra tudo. Daqui a pouco ele está comprando o meu computador. E eu acho que é isso, talvez, que as grandes corporações, que sempre dominaram a estrutura do capitalismo, começam a ver e a entrar em pânico. A gente precisa derrubar aquilo que irá nos substituir. Me parece que há um jogo aí entre quem é menos malvado para quem é mais malvado, mas não vejo gente muito bacana nesse novo capitalismo solidário que se aponta por aí, não. Vejo uma bela de uma atmosfera muito nefasta que a gente vai descobrir só daqui a algum tempo por que quer destruir uma coisa e o que está tentando se esconder e salvar do outro lado. Mas quando você vê uma população mundialmente, negros, mundialmente, começando ou se atentando para a luta, para a necessidade dessa luta, desse enfrentamento, se a empresa, de determinada forma, se ela se colocar, né, por meio de publicidades contra esse lugar, ela está perdendo esses consumidores, ela está deixando de abocanhar, porque é um público, e não saberia falar em números aqui,
Mas a população negra mundial é enorme, sobretudo nos países aqui citados, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, África, né, boa parte da África, enfim. Então, tem de um lado isso, e outro lado, tem uma das coisas que é fundamental, a ideia do branding, né? Hoje, as marcas valem mais do que os próprios produtos que elas vendem, né? O Facebook, o valor do Facebook, o que o Facebook tem de estrutura física? Quase nada. Quase nada. Assim, é comparável o valor do Facebook ao valor da NASA. O que a NASA tem de patrimônio físico? O que o Facebook tem de patrimônio? Então, você tem uma luta aí de marcas, né? Porque é o valor delas na Bolsa de Valores. O que vale na Bolsa de Valores é a imagem das empresas, não é? Explicando para o nosso público, branding quer dizer a identidade da marca, né? A marca está associada a qual identidade, a quais valores, qual é o estilo, vamos dizer assim, da marca, que é o que atrai as pessoas a se identificarem. A pressão contra o Facebook é justamente na marca, né? Na marca Facebook. Então, a marca Coca-Cola, tem uma questão de marca e tem essa questão dos novos consumidores. Mas eu concordo plenamente com o Rui. Assim, não dá para a gente visualizar um mundo que, de repente, as empresas, grandes corporações, passam a definir estratégias políticas nos países. Ou seja, me parece que uma nova ordem mundial, né? E aí a gente não vai nem falar no hipercapitalismo, num outro modelo em que as definições da dinâmica social está partindo dessas grandes empresas, por meio desse enfrentamento com as mídias sociais, que é por onde as relações sociais não se dão simplesmente, mas se constroem em sua grande parte hoje em dia, né? O comportamento do sujeito e do sujeito consumidor. A população negra americana é de 13,8%. Então, assim, é muito pequena, né? Quando comparada com o Brasil. Tem mais latinos já nos Estados Unidos, né? São dados do censo deles de 2013, eu acho que é o último, não sei se tem outro, mas outro dia eu vi isso no jornal, depois eu conferi aqui, quer dizer, então, né, me parece que é um grupo não majoritário, mas que tem uma força de voz, né, muito maior, sobretudo depois do caso do George Floyd, do que os negros no Brasil. E os latinos, né, Maria Cláudia, eles vêm junto, né? Eles estão juntos da população negra. Pensando com vocês, que talvez, dentro desses 13%, talvez não seja o suficiente para realmente criar uma comoção das empresas no nível do consumo de seus produtos. Mas talvez seja, e se tratando sobretudo de uma questão racial, de ser uma ação de proteção das empresas com a sua força de trabalho de base. Porque, basicamente, essa é a população dentro de uma fábrica, dentro dessas estruturas todas, onde o branco não estará, onde o negro é colocado como única saída, né, de pertencimento a esse contexto social. Então, talvez o que essas empresas estejam correndo atrás seja para salvar a sua mão de obra. Que também é consumidora. Até que ponto também toda essa ação não bate no Trump, né? Porque a gente tem que pensar que as eleições presidenciais nos Estados Unidos estão aí, né? Quer dizer, até que ponto também não se está querendo bater no Trump. Aqui no Brasil parece que é um movimento contrário. Se você pega Lojas Havan, Riachuelo, né? Essas pessoas foram empresários unidos pró-Bolsonaro, né? Quer dizer, associando a marca ao machismo, ao racismo, ao classismo, à distinção cafona, que a gente já falou no outro vídeo sobre o cafona. Aqui teve uma associação de empresários ao inverso, com exceção talvez da Luísa, do Magazine Luiza, que é uma mulher extraordinária. Mas, por exemplo, quando você pega a Riachuelo, né? Quando a Riachuelo, e ele até foi pré-candidato, né, à presidência da República, depois se aliou ao Bolsonaro, imediatamente houve uma reação da Renner e da C&A, né? Que também não é um jogo simplesmente de proteção, eles viram a perda de popularidade da Riachuelo, porque houve um boicote também, né? Teve as instituições, né, da sociedade civil, sempre,
né, organizadas, começaram a realizar os boicotes, né? Então a gente vive um país de boicotes, né, de anúncios de boicotes, né? E aí a Renner e a C&A imediatamente se posicionaram contra, né, a Riachuelo, abrindo e usando a ideia, né, de responsabilidade social, enfim, que é um tema extremamente questionável, né, que é responsabilidade, se é só para uma imagem de marca da empresa, que é o que a gente está discutindo, ou se é uma responsabilidade social de fato como responsabilidade sobre o mundo. E aí teve uma guerra ali de imagens. Tanto é que o Flávio Rocha volta atrás, faz uma forma até de maneira de assédio, pede para os funcionários que ele tinha LGBT se manifestarem publicamente dizendo que a Riachuelo não era homofóbica. Ele pede ou ele força, né? Aí não sabemos o nível do assédio. Ou seja, ele é sutil como um elefante, feito de ferro, né? Sutil como um elefante de ferro. Tem um dado muito bacana no que está sendo, no que foi trazido agora, que e eu acho que quando você usou a palavra imagem, isso significa muita coisa. Cláudia vai poder me corrigir, porque, salvo engano, a C&A foi a primeira rede de moda, né, com alcance nacional, que fez uma propaganda na televisão propondo uma coleção inteira que era unissex. Quase que como uma provocação direta e um ataque na devolutiva do que a gente estava recebendo. Assim como imediatamente a Boticário fez uma campanha com beijos homoafetivos e famílias homoafetivas. Quer dizer, então, mas percebe, isso é uma disputa que eu não consigo ainda mensurar até que ponto é pelo mercado ou é por nós. Eu acho que muitas dessas leis já existem, né? Então, se eu não estou falando bobagem, a homofobia virou crime muito recentemente, né? Então, quer dizer, as leis, racismo já é crime, né? O problema é que a lei não é aplicada. Cláudia, nós temos um presidente que faz tudo errado, eu sei. Que expressa racismo. Antes já era assim, né? Antes de ser eleito e depois de ser eleito, e ele está aí. A gente tem um presidente que diz: eu sou a favor da tortura. Que eu sou a favor da tortura, que vai, pesca, segura o peixe, mostra para todo mundo, não recebe uma multa. Pelo contrário, vai atrás do fiscal. Quer dizer, recebeu uma multa e foi atrás do fiscal. Então, eu acho que, na verdade, a gente está sem Estado. Na minha opinião, nesse momento, não há Estado, né? Eu acho que o não combate, inclusive, a Covid-19 é o maior exemplo disso, né? Então, acho que aí acaba cabendo um pouco a esse empresariado, né? Que tem alguma força não financeira, né? E força financeira acaba sendo força política, fazer alguma coisa, porque nesse momento nós estamos sem Estado, né? Se quando a gente tinha Estado, né? O rapaz apanhava na rua, né? E não dava em nada. O menino gay que estava com outro namorado apanhava na rua e não dava em nada. A menina era estuprada e tinha uma dificuldade de ir até a delegacia da mulher, muitas vezes, porque ela ainda ia ouvir um discurso moralista. Isso quando a gente tinha Estado. Agora que a gente está à deriva, né? Quer dizer, eu acho que as marcas acabam sendo uma maneira, né? Ainda que, enfim, alternativa de se pensar isso, né? Quer dizer, então, quando, por exemplo, quem começou com uma ação de falar para as empresas se mexerem, inclusive no caso da Covid, o Caco Ciocler, que é um ator e que foi lá e que postou um vídeo e falou, ele viu, né, pela revista Forbes, qual era o lucro dessas grandes empresas que estavam conclamando para o povo voltar a trabalhar, né? Aí ele falou, o Madeiro lucra quanto por ano? É lucro, estou falando de lucro livre. Aí ele falou lá uns milhões, né? E com isso conseguiu-se um movimento entre um número muito grande de indústrias, né, de empresas, até de bancos, que passaram a se mobilizar para fazer doações em prol da Covid. Não foi o Estado, né? Então, eu acho que a gente está contando nesse momento aqui no Brasil com essas forças alternativas, sejam elas quais forem, né? E aí, se a publicidade, se a marca é essa força,
vamos lá, né? Então, assim, tem um livro do Canclini, que, se eu não me engano, é dos anos 80, que chama Consumidores e Cidadãos, né? E que a gente tem uma força como cidadão, né? A partir do momento em que a gente consome, e que eu acho que isso fica muito claro, quer dizer, nesse momento, né? Não que isso seja plenamente, eu acho que é uma ideia até já um pouco criticada, mas, na verdade, há também, como a gente tem um Brasil dividido, né? Um Brasil bem dividido, eu acho que para algumas marcas também, como o Rui falou, perder esse consumidor também não é interessante, né? Porque se a gente é 70%, né? Enfim, quer dizer, perder 70% é perder muita gente. Então, essas marcas, tanto que elas são motivo de chacota, né? O velho da van já virou personagem, né? Aí, um personagem mesmo, as pessoas brincam. Não pode chamar, ele não quer que chame ele de velho da van. Não pode chamar o velho da van de velho da van. Pode chamar de velho da van, ele se ofende. A gente precisa ser sempre respeitoso de alguma maneira. Então a gente pode chamar de senhor velho da van. Excelentíssimo velho da van. É o que a gente aprende com os nossos ministros e nossos deputados, não é? Excelentíssimo, e o que vem a seguir é um horror. Excelentíssimo na frente. Agora a gente vai ter um excelentíssimo pastor, né? Excelentíssimo pastor ladrão. Agora, sim, eu quero fazer só um voto de agradecimento ao Congresso. Acho que o Congresso está conseguindo segurar um pouco o Bolsonaro. Eles estão trabalhando, né? Para corroborar a fala da Cláudia, quando ela, assim, eu achei muito interessante quando a Cláudia falou que a gente está num país sem Estado. Isso é tão claro, Cláudia, isso não é uma opinião, isso é um fato. Porque você vê que o Supremo Tribunal, o Congresso, ou seja, outros poderes estão tendo que agir de maneira firme para conter a esbórnia. Para conter a esbórnia. Exatamente. Para conter o desgoverno, né? Ou seja, um Estado em que os três poderes não funcionam em harmonia, a gente não pode chamar de um Estado. A gente está sendo governado por um Congresso e a gente está sendo governado pelo Judiciário, né? Cadê o papel do Executivo nessa história? O papel dos executivos estão nas localidades, estão nas cidades e estão nos estados. Né? Então, a gente está num sistema de calamidade estatal. Né? Por que o Estado brasileiro não se consolida? Que dificuldade que a gente tem de criar uma república? Nossa, é o racismo? É a herança escravagista? Como diz o Gessé de Souza? Uma das principais. Por que a gente não consegue? A dissociação que a elite tem na identificação com o povo, então ela não se sente desta terra e ela fica surtada, se identificando com um mundo fantasioso, exterior. Eu acho que a gente foge um pouco do assunto, mas é porque a gente ainda é colônia, né? A gente tem a postura de colônia, né? Somos a ideia, o pensamento colonizado e colonizador ao mesmo tempo, que somos colonizados e colonizadores, né? Então, a gente está tendo... É muito impressionante o Brasil, é muito impressionante o esculacho. Eu acho que esse esculacho ficou muito evidente nesses últimos tempos. Assim, ele ganhou uma dimensão de visibilidade e de exibição que a gente não estava... Eu, pelo menos, a minha geração não estava acostumada, né? Então, embora houvesse sempre uma bagunça, agora a coisa ganhou, como gosta de falar o Rui, uma dimensão espetacular. Aí para todo mundo ver de um jeito escancarado, grotesco. Mas é cíclico no Brasil, né? No século XX. Isso, quando você volta lá para a história, né? O final da Era Vargas, o João Goulart, enfim, quando você vê uma tentativa de funcionamento um pouco mais democrático a gente não aguenta. País, não dá conta, né? Pensando em tudo isso, e no começo da conversa, o que me mais preocupa, o que me deixa mais inquieto, é imaginar que, sem Estado, a gente está criando legislações sobre controles do que pode e o que não pode. No caso da internet, isso é muito denso se a gente levar como os algoritmos vão decidir o que é e o que não é. São bilhões de postagens por dia no mundo afora. Ou seja, é impossível que alguém leia aquilo. Precisa-se de um sistema
que mapeie e determine. A gente vai começar a proibir palavras, a gente vai começar a proibir expressões. Como que a gente vai cercear para conseguir controlar o ódio? E aí, tudo que parece, a princípio, uma boa solução, precisa ver depois quem comanda essa solução. E a gente vê que muitas das leis, inclusive que eram favoráveis ao povo brasileiro, hoje na mão de fascista, se tornou uma arma contra o próprio povo. Exemplo. O próprio marco legal da internet, né? Porque não esqueçamos que há algum tempo já, e não é de agora, há alguns anos, se discute manifestação pública como ato terrorista. E, bom, enfim, aí a gente poderia ficar elencando uma série de medidas. Essa, por exemplo, já colou. Essa já virou lei, quer dizer. Não foi aplicada ainda, mas pode ser aplicada. E algum dia você sair com cartaz na rua e ser chamado de terrorista e ser preso sem fiança. Não, porque, na verdade, o marco regulatório, ele vai uma das funções principais aqui, que o Brasil é vanguarda, inclusive, né, no marco regulatório, e é a proteção do indivíduo, né, sobre toda e qualquer ação. Então, quando esses perfis fakes agem enquanto indivíduos, eles estão, sobremaneira, protegidos. Então, fica muito mais difícil de você revelar quem está por trás. É só mediante uma ação, um mandato, enfim. À época, as empresas de telefonia, de internet, jogavam o jogo de que essa responsabilidade era um dos usuários, né, dos internautas. E aí vem um marco civil e protege sobremaneira o cidadão. Só que esses cidadãos, hoje, são os bodes expiatórios da grande repercussão. Porque lá a gente não tinha rede social, né? Não tinha a dimensão das mídias sociais. A gente tinha outros, né? Tinha o peer-to-peer, né? Compartilhamentos. Então, assim, por exemplo, um mega upload da vida que a gente usava para compartilhar torrent, né? O que eles usavam? Não, a gente vai proteger, né? Em alguns países, protege a empresa e pune, por exemplo, na França, e pune o cidadão, que é ele que está agindo ilegalmente, né? Aqui no Brasil, não. Protege-se o cidadão. Quem precisa ser vigiado é a empresa. Só que agora a gente vê como que, com as mídias sociais, como que isso se transforma num escorpião, né? Ali para morder o próprio rabo. É claro que isso depende dessa estrutura política por trás, né? Tá. O que eu queria falar, na verdade, tem a ver com o que o Rui falou lá atrás, né? E que, voltando para essa questão das grandes empresas, das grandes marcas e do poder que elas têm, né? É que, por exemplo, a CIA, quando ela fez uma campanha em 2016 ou 2017, se eu não me engano, trazendo o que era uma tendência naquele momento na moda, né? Do sem gênero, genderless, agender, enfim, vários nomes para isso, ela faz essa campanha, mas a estrutura da loja dela, nada muda. Então, você tem um menino usando vestido no comercial, mas dentro da loja, a seção de masculino e feminino continuam separadas. Dentro da loja virtual, você também tem que escolher masculino ou feminino para navegar, né? E mesmo a modelagem das roupas não é alterada, porque eu lembro que na época, né, algum blogueiro, alguma coisa, fez uma experiência de ir até a loja, tá, vou vestir, né, vou lá provar os vestidos. Não serve na maioria dos meninos, porque eles têm uma constituição física muito diferente. Então, quer dizer, essas lojas, elas passam esse verniz, às vezes, né, de dizer, olha, somos descolados, estamos falando com esse público, e isso é visto de maneira simpática por esse público, mas a maneira mais uma mudança mais profunda, isso não acontece, né? Quer dizer, deixar lá, aqui a gente vende roupa, né? Não tem seção masculino e feminino, porque a gente tem que pensar até que ponto esses boicotes não são temporários. Será que isso vai permanecer? É tipo um oportunismo aproveitando a onda para fazer uma publicidade ali, né? Tem uma coisa que eu acho impressionante nesse sentido também, Cláudia, quando isso está tudo travestido de responsabilidade social, né, das empresas. Quando a gente vai olhar para o modo de confecção dessas roupas, a gente vai chegar
na falta de responsabilidade, de humanidade, de direitos humanos, né, das pessoas que estão trabalhando muitas vezes em regimes de trabalho análogos à escravidão, né? Aí, qual é a responsabilidade social? Se há uma preocupação de fato com sua linha de produção, enfim. Tudo isso é muito interessante, né? Porque é muito rico quando a gente pensa no mundo em que a gente está se transformando. Mas tem uma parte desse mundo que já se transformou e que tem de 10 a 15 anos de idade. E que estão revolucionando todos os processos, inclusive os de consumo. E essa mesma geração é que tem construído os nossos principais líderes jovens agora. Quando a gente pensa na Malala, quando a gente pensa em todos os outros que vieram, e as questões estão da educação, do clima, da sociedade, e fatalmente vai chegar na ideia do consumo. Fatalmente. Quer dizer, as empresas vão ter que achar uma forma de dialogar com quem não está tão disponível assim a consumir tudo o tempo todo, que é o caso da nossa geração, que aprendeu que o bacana da vida era isso, né? Consumir, ter e viver, agregando valor a você mesmo. O valor deles é estar vivo, e isso é muito mais inquietante. Essa mesma geração é que a gente vê mobilizada nos Estados Unidos, quando acontece o assassinato. É a mesma meninada que toma a linha da frente, que vai para a rua e que fala, não, a partir daqui acabou, não queremos mais, não aceitaremos mais. E aí os mais velhos podem até terem tido o entusiasmo de se incluir nessa manifestação. Mas parte deles chega. E é chega que acontece muito rápido para essa geração, que não leva 30, 40 anos. Leva 5, se você pensar. Você começa a pensar nisso com seus 10, 12, com 15 você está se manifestando, com 16, 17 você deu basta. Então, eu imagino que a gente vai ter uma transformação muito veloz na maneira como essas marcas vão ter que lidar com tudo, como o consumo vai se colocar no mundo a partir de então. E eu acho que o capitalismo tem como premissa de fundação dele saber se reinventar o tempo inteiro para se manter no poder e na estrutura dominante. Então, é uma necessidade agora que está sendo imposta ao capitalismo. Ou você se transforma, de fato, à nossa vontade, ou você não nos interessa mais. A gente precisa grudar nessa molecada e aprender esses discursos para saber como a gente vai agora, subverter o capitalismo para que ele se torne o que nos interessa. Porque a gente viveu um mundo pós-democracia, pós-aberturas democráticas, na América Latina especialmente, um mundo de construção, um mundo de esperança, um mundo de vamos avançar, tá tudo certo, a gente se organiza, a gente vê futuro, eu vou me formar e eu sei o que eu vou ser. Né? E aí eu acho que a necessidade de revolução que o Rui coloca é muito nesse sentido. Eles estão recebendo o mundo, a míngua. Imagina se a gente tivesse 17, 18 anos agora, tem que enfrentar a vida. Ô, Cândida, olha só, a minha filha tem 17 anos e ela estava me falando, outro dia a gente estava conversando sobre isso, ela estava dizendo que ela vê que a geração dela, os amigos dela, tem muitas preocupações com relação ao futuro. Então, é uma geração que está inibida para sonhar. Para sonhar. A não ser que o sonho seja vinculado à militância. E aí que está talvez um segredo para essa geração, é vincular a perspectiva de futuro, vincular o sonho à militância. Aí talvez isso dê uma força importante, bonita para essa geração deles. Então, gente, encerramos a nossa Vaia Viva, né, de hoje. Agradeço muito, então, ao Rui, a Maria Cláudia e a Cândida, que se juntou hoje a gente. Prazer enorme. Então, tá. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia, obrigada, Rui, obrigada especial, Felipe. Beijo! Bom final de semana. Beijo, até semana que vem, então.